Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, seja muito bem-vindo a este canal. Nos vídeos anteriores eu compartilhei com vocês uma lição que seu tranca-ruas me deu a respeito de agradecer com ações. Compartilhei também uma rabuda que eu ia entrar justamente por interpretar essas lições de maneira equivocada. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as lições que eu recebi depois desse episódio de eu quase me dar muito mal por ter interpretado a lição de uma maneira equivocada, por ter achado que eu tinha que virar a Maria caridosa e sair ajudando gato, cachorro e lagartixa sem nenhum critério, sem nenhuma análise, sem nenhum modo de fazer bem pensado. E eu vou usar com vocês a mesma didática que os meus guias usaram comigo, que ao invés de ficar ponderando sobre o que é caridade, eles foram direto ao que não é caridade. Porque caridade, a maioria de nós, especialmente nós que somos espiritualistas, se você está me assistindo, provavelmente você é espiritualista, umbandista, espírita, nós já temos esse conceito de caridade muito bem trabalhado. O problema está naquilo que a gente confunde com caridade, porque nem toda boa ação, nem toda ação bem intencionada resulta em um ato de caridade e muitas vezes nos colocam em situações que nós não precisávamos experimentar. Além de nos ajudar a não viver situações desnecessárias, a gente entender o que não é caridade e não praticar essas ações também nos ajuda a não ficar com o coração endurecido. Porque às vezes a gente quer ajudar, é muito comum, eu tenho certeza que você tem um exemplo na sua própria vida ou na vida de alguém muito próximo de você em que você foi ajudar e se deu muito mal. E o sentimento que começa a brotar depois disso é de que, poxa, eu vou ajudar para quê? Não quero mais ajudar. Toda vez que eu ajudo eu me dou mal. Então, esse não é um sentimento adequado. O comportamento de não ajudar não está de acordo com o processo evolutivo, com a lei de caridade, com a lei de amor ao próximo. E por que a gente vivencia essas situações de, caraca, ajudei e me dei mal? Porque a gente ajuda errado. Então eu vou compartilhar com vocês alguns itens que os meus guias destacaram para mim. E muitos deles vocês vão falar assim, mas poxa, Pri, isso é óbvio. Como que você não sabia disso? Todo mundo sabe disso. Sim, talvez você fale isso até de todos os itens que eu vou citar. Mas infelizmente é no óbvio que a gente se perde. É naquilo que está na cara, é naquilo que a gente acha que domina, que a gente acaba se distraindo, que a gente acaba relaxando e no final a gente acaba caindo em situações ruins. E o primeiro item da nossa série Isto Não é Caridade é a autopromoção. Você não está fazendo caridade se por trás do seu ato existe a intenção de autopromoção. Ah, já começou falando que é óbvio, né? Sim, é óbvio, mas será que a gente presta atenção ali em todos os detalhes do que significa a autopromoção? Será que a gente tem essa necessidade de autopromoção quando a gente está fazendo uma ação caridosa? E se a gente tem? Como que a gente lida com isso? Então, bora lá a exemplos do que vem a ser autopromoção. Estou participando de um projeto, eu estou doando cesta básica, eu estou doando roupa, porque eu quero me candidatar à vereadora nas próximas eleições. Então, eu já estou aqui, começando a ganhar o meu eleitorado. Autopromoção. Participo de um projeto social de doação de alimentos ou de ensinar pessoas carentes e eu sinto muito orgulho em falar desse projeto. Eu tenho uma necessidade muito grande de dizer que eu faço parte desse projeto. E aí, quando eu vou falar do projeto, eu posso estar numa conversa normal assim, ombrinho caído. Mas na hora de falar do projeto, eu estufo peito, ajeito a postura para falar como eu sou caridosa, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu ajudo muito, as portas do céu estão abertas para mim porque eu ajudo aquele bando de pobre coitado todos os dias. Se você
ou se eu tenho a necessidade de estar me colocando em um pedestal, se eu tenho a necessidade de ser adorada pelas pessoas, pela ação social que eu pratiquei, isso é autopromoção. Participo de um projeto em que eu tenho a sensação de que se não fosse a minha pessoa, aquele projeto não ia andar. Olha, semana passada eu entreguei umas 300 quentinhas, eu fiz 300 quentinhas e eu fiz. Não importa quem ajudou a coletar os insumos para fazer as quentinhas, quem picou, quem cozinhou, quem embalou, não. Eu fiz tudo e eu não consigo enxergar as outras pessoas. E aí, se alguém cita o projeto ou vai fazer algum tipo de agradecimento e esquece o meu nome, eu fico magoadíssima, porque não podem esquecer do meu nome no projeto. Eu tenho que sair na foto, eu tenho que postar todos os detalhes. Isso, infelizmente, meus irmãos, é autopromoção. E autopromoção não tem muito a ver com a caridade. Então, se você se identifica em um desses exemplos, por favor, não pare de fazer o seu ato de bondade, porque a gente fazer um ato de auxílio ao próximo já é um degrauzinho que nós subimos na nossa escala evolutiva. Mas comece a colocar diante de Deus essa situação. Seja honesta nas suas preces e fala: Deus, eu sinto muita vaidade quando eu pratico a caridade. Eu tenho muita necessidade de ser aplaudida nesse processo e eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa mais humilde, eu quero compreender a caridade de uma maneira mais profunda. Me ajuda e com certeza a espiritualidade vai te ajudar. A espiritualidade vai começar a trazer material, pensamentos, amigos que vão te ajudar a entender por que você tem necessidade desse tipo de atenção. Por que se mostrar dessa forma é importante para você. E nesse processo, eu sugiro que você busque o máximo de comunhão com os pretos velhos. Faça banhos nas ervas comuns de pretos velhos, faça firmezas de pretos velhos. Se você trabalha em um centro, se você já faz parte de alguma corrente de Umbanda, procure cambonar um pouco mais, procure aumentar a sua convivência com os pretos velhos, porque é uma falange perfeita para nos ensinar sobre humildade. Com toda certeza, eles trarão aprendizados que vão te auxiliar a subir mais esse degrau, e aí a sua caridade vai ser a caridade simples, pura e limpa como deve ser. Item 2. Você não está fazendo caridade se o seu ato estiver prejudicando alguém. Seja esse alguém uma outra pessoa, seja esse alguém você mesma. É muito comum a gente confundir compartilhar com doar e ficar sem nada. Compartilhar é quando você divide aquilo que você tem. Você tem um pouco de alimento na sua despensa, que é o suficiente para você e para sua família. E você recebe um pedido de ajuda ao próximo. Você pega daquele seu alimento e você compartilha. Você divide o que você tem com o próximo. Cada um vai comer um pouquinho, menos do que gostaria, mas todos vão comer. Isso é caridade. Agora você passar fome, você passar necessidade para ajudar o outro, isso não é caridade, porque aquela pessoa que era a vítima foi acolhida e você virou a vítima, você virou o necessitado. Isso acontece muito quando diz respeito a dinheiro. Às vezes a gente não tem o suficiente pra gente, ou às vezes a gente tem a nossa reserva de emergência, um dinheirinho lá na poupança, e aí aparece uma situação onde é necessário a gente contribuir financeiramente. E aí como é que a gente contribui? Vai lá e faz um empréstimo para ajudar a pessoa no nosso nome. Vai lá, pega aquele seu dinheiro da reserva de emergência e empresta para outra pessoa que está necessitada, e você fica sem nada. Se aquela pessoa não pagar, é o seu nome que vai ficar sujo.
Se aquela pessoa não pagar, se algum ente querido seu cair doente, ou se você precisar daquele dinheiro, é você que vai ficar sem. Então isso não é caridade. Entre nós espiritualistas, é muito comum encontrar trabalhadores que se dedicam quase que integralmente às obras de caridade, que se dedicam quase que integralmente ao terreiro, ao centro espírita e esquece de olhar a própria saúde, esquece de cuidar da própria família, tá lá acolhendo, educando os filhos dos outros e esquece dos seus próprios filhos, ou seja, ela está ajudando o outro, prejudicando a si mesma, prejudicando a sua família, e isso não é caridade. Tem também aquelas pessoas, e eu por um bom tempo já fui dessas pessoas, que têm as suas cargas do dia a dia para lidar, têm os seus compromissos, mas não sabe dizer não, porque quer ser boazinha. E aí acaba assumindo compromissos que é do outro. O outro tinha que fazer, a tarefa foi dada para o outro, mas a gente vai lá, abraça aquela causa, por quê? Porque a gente tem no nosso coração a intenção de ajudar, mas aí a gente acaba enfiando os pés pelas mãos, ficando com um compromisso que não nos cabe e às vezes deixando de honrar com os nossos próprios compromissos para agradar o outro, porque a gente quer ajudar, e isso não é caridade. Tá, Pri, mas e quando aparece uma necessidade, a pessoa precisa ser ajudada, eu preciso me doar, eu preciso dar do meu dinheiro, eu preciso dar da minha despensa, a pessoa está precisando, o que eu faço? Ajude, mas ajude com sabedoria. Ajude não se colocando em situação que você não vai ter como sair. Ah, você tem dinheiro sobrando, que se a pessoa não te devolver, você não vai passar aperto, você não vai deixar de honrar algum boleto, alguma dívida com alguém. Se você tirar da sua despensa, vai sobrar para você? Ótimo, isso é caridade. Mas se você não tem, se vai te faltar amanhã ou depois, se essa pessoa não pagar, o seu nome vai ficar sujo, você vai deixar de pagar os seus boletos. Ajude com o que você pode. Quando você não puder ajudar de forma material, ajude com prece. Às vezes você não tem a grana para emprestar, mas você conhece alguém que possa emprestar. Às vezes você conhece alguém que possa ajudar aquela pessoa a alcançar o mesmo objetivo, só que sem o dinheiro. Um exemplo, uma vez uma conhecida minha, ela estava precisando muito renovar uma certificação profissional dela para ela poder voltar para o mercado de trabalho. E essa renovação era muito cara e ela estava desempregada. E ela veio me pedir ajuda. Eu não tinha o dinheiro para poder ajudar ela. Eu até tinha um cartão de crédito que eu podia ir lá, pagar aquela certificação, mas eu depois não teria como cobrir, porque o meu salário estava meio que a conta para os gastos do meu dia a dia. E aí o que eu fiz? Eu não pude ajudá-la dando a certificação, mas eu fui no meu grupo espírita, contei para as pessoas do que se tratava, que tipo de ajuda ela precisava. Rapidamente, várias pessoas se comoveram, cada um deu um pouquinho daquilo que não fez falta para ninguém e a gente conseguiu pagar a certificação dela. Ela fez o treinamento, renovou as documentações que tinham que renovar, entrou no emprego e depois disso ela também já agradeceu com ações. Então isso foi caridade, e a caridade não foi só minha, a caridade também foi dos outros irmãos. Muito diferente de eu ir lá, pegar o meu cartão de crédito, passar uma dívida que eu tinha consciência de que eu não tinha condições de pagar. E às vezes também a melhor ajuda que a gente pode dar é a prece. Porque tem problemas que o irmão está passando, que torna ele um necessitado, seja de recursos financeiros, seja de recursos emocionais, porque ele também pegou esse problema com as próprias mãos. Pode ser um problema que ele conquistou por ter sido imprudente, por não ter prestado atenção no que deveria, e às vezes também o problema vem para ele como uma lição de aprendizado. Então, se você vê que no final das contas vai dar ruim para você, acolha com oração. Busque outros meios de você ajudar. Quando for para você ajudar materialmente, você vai ter recursos para ajudar materialmente. E uma falange linda para a gente aprender a questão de compartilhar é a falange dos ciganos.
Então tome banho de ervas na energia do povo cigano, conheça mais sobre esse povo, faça orações para Santa Sara Kali, faça firmezas para o povo cigano e peça: meu povo cigano, me ensine a compartilhar, me ensine a compartilhar com inteligência, porque quem compartilha com inteligência tem alegria. Quem compartilha com inteligência consegue colher os frutos que vêm da prestação da caridade. Item número 3. Você não está fazendo caridade se você estiver se colocando em alguma situação de perigo. Por exemplo, quero distribuir alimentos para moradores de rua durante a noite. Quero distribuir roupas ou fazer algum projeto de caridade em áreas consideradas áreas de risco, que costuma ter muito tiroteio, costuma ter pessoas muito alucinadas com drogas. Quero ajudar a recolher animais ou recolher cachorro na rua, e aí você corre o risco de ser mordido. Se você está se colocando em perigo para ajudar o outro, você não está fazendo caridade. Você está sendo uma cabrita emocionada. Eu vou deixar de fazer? Claro que não, criatura. Você vai fazer, mas vai fazer do jeito certo. Eu, por exemplo, tenho um desejo no meu coração. É um projeto que eu tenho apresentado para a espiritualidade. Eu não sei se foi a espiritualidade que me deu ou se é eu que estou apresentando para eles. Que é para ser feito durante a madrugada com algumas pessoas de rua. Mas eu tenho consciência de que eu sou mulher. Eu sou pequena, eu sou frágil. Se eu sair por essas zonas que eu quero ir fazer o meu projeto sozinha, é claro que eu vou estar me colocando em perigo. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu tiver com esse projeto já bem assentado no meu coração, eu vou orar, vou pedir a espiritualidade para colocar no meu caminho, para me apontar quais são as pessoas que podem participar desse projeto comigo para que eu faça em segurança. Você quer ajudar resgatando animais abandonados? Você vai se preparar para isso. Você vai adquirir estudo. Você vai entender como você aborda um cachorrinho que está na rua, que esse cachorrinho pode ser pequenininho ou pode ser grandão. Você vai entender sobre comportamento animal. Você não vai só sair coletando animal. Você vai compreender quais são as doenças que você pode adquirir ao resgatar esses animais. E aí você vai se preparar e fazer da coisa certa. Você vê qualquer pessoa aí indo ser bombeiro? Claro que não. Uma pessoa para ser bombeiro, para poder apagar um incêndio, para salvar vidas na praia, ela precisa ter um porte físico compatível com a tarefa. Ela precisa ter treinamento, tanto teórico quanto prático, para só então ela ir apagar um incêndio. E aí a gente quer ser a cabrita emocionada que quer sair ajudando, quer sair fazendo projetos sem se preparar para isso, sem medir os riscos, sem ver formas de mitigar esses riscos. Então, meu irmão, minha irmã, tá com um projeto bacana no coração? Preste atenção. Veja quais são os riscos, quais são as suas limitações e se prepare para isso. Entrega o seu projeto para a espiritualidade. Fala: meu povo, me inspira no como fazer. Me ajuda a perceber os perigos para que eu possa me preparar, para que eu possa fazer melhor. Chama os caboclos para fazer com você, gente, porque caboclo é o povo da mata. É o povo que anda na mata de dia, de noite não erra o caminho. Sabe voltar para sua oca. Sabe reconhecer quais são os bichos peçonhentos. Sabe reconhecer quais são as situações de perigo. Então chame pelos caboclos, convide eles para fazer parte desse projeto com você, convide a malandragem, quem melhor do que os malandros para te ajudar a enxergar lá na frente, para ver qual era o melhor modo de se executar esse seu projeto, que eu tenho certeza que deve ser muito lindo. Mais um, você não está fazendo caridade se o seu ato estiver humilhando ou causando vexame na pessoa que está sendo assistida. Vamos a exemplos? A pessoa te pediu uma cesta básica lá por mensagem ou discretamente,
E aí você encontra ela na rua, você tá numa calçada, ela tá na outra. Ê, fulano, tudo bem? Ó, passa lá em casa, consegui a cesta básica pra você. Pera lá, gente. Isso aí não é caridade. Você está humilhando o outro irmão, você está colocando o outro irmão numa situação delicada. Tem pessoas que não vão estar nem aí para isso, não vão sentir a menor vergonha, mas tem irmãos que vão se sentir envergonhados e vão se sentir humilhados se a sua condição for exposta dessa maneira. Eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa que eu me sentiria constrangida em ter que receber uma cesta básica, porque eu acho muito importante eu ganhar o meu pão. Eu acho muito importante eu fazer as minhas próprias conquistas. Então, se eu chegasse a um ponto em que eu necessitasse receber uma cesta básica para sobreviver, eu iria ficar constrangida e eu ia preferir que essa pessoa fizesse isso comigo discretamente. Então, tenha bom senso. Pratique a sua caridade de forma discreta para você não expor o irmão, para você não humilhar o irmão. E por último, porém não menos importante, use a sua intuição. Desenvolva o hábito de oração, desenvolva intimidade com os seus guias, porque eles vão te ajudar a identificar o momento certo de você fazer a caridade. Você já tem alguns filtros. Tá fazendo na humildade? Tem recursos para isso? Não está se colocando em perigo? Não está prejudicando outras pessoas? Está sendo sensato e discreto? Beleza, tudo certo para fazer a caridade. Mas aí, às vezes, o processo que o outro irmão está passando diz respeito a algo importante na evolução, no amadurecimento dele. E é aí que entra a intuição, nos orientando até onde nós podemos ir com essa ajuda. Como deve ser esta ajuda? Porque nós não temos recursos para entender qual é o merecimento dessa pessoa. Não cabe a nós dizer se ela merece ou não merece. Não tem como a gente saber isso, porque Deus é quem sonda os nossos corações. É a espiritualidade que sonda a cada um de nós e sabe quais são as nossas reais intenções, quais são as nossas reais necessidades, o que nos espera um pouco mais à frente. Nós não temos como medir isso e é por isso que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. E para isso a gente conta com a espiritualidade, porque eles veem o que a gente não vê. Eles conseguem perceber coisas que escapam aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Às vezes a gente vê situações que aos nossos olhos tá na cara que não adianta nada a gente usar. É você enxugar gelo, mas às vezes esse enxugar gelo, na verdade, aquela semente que não germinar vai servir de adubo para a próxima. E a gente não sabe se aquele ato de enxugar gelo é o adubo que aquela terra está precisando para chegar ao momento daquela semente realmente florescer. E aí, como saber se a gente está enxugando gelo, se a gente está desperdiçando recursos com uma pessoa, se a gente ajuda, se a gente não ajuda, depois de ter passado por todos esses filtros? É a nossa intuição. Eu tenho certeza que você já experimentou uma situação em que você ajudou, que você fez alguma coisa por puro instinto. Aquilo bateu em você, você sentiu que tinha que fazer e fez. Isso é trabalhar com intuição. Da mesma forma, já teve situações que eu tenho certeza que você já vivenciou, de uma coisa assim que estava tudo certo para você ajudar, tudo certo para você fazer, mas algo ali no seu coração ficava assim, não faz não. Algo te deixava ali com o pé atrás e quando você foi ver, ou você estaria caindo numa cilada, ou você estaria desperdiçando recursos. E aí, sugiro para você firmeza com o nosso Pai Oxalá, que Ele possa estar abençoando, potencializando essa sua conexão com o que há de mais alto, com a espiritualidade superior, para que você seja capaz de captar essas intuições, tanto para ajudar o próximo, quanto para ajudar a si mesmo. Gente, não tem como esgotar esse assunto do que não é caridade, assim como não tem como esgotar o assunto do que é caridade. Mas esses foram os filtros que eu recebi, então toda vez que eu vejo uma necessidade de ajudar,
Eu tento aplicar esses filtros, porque às vezes eu vou de cabrita emocionada mesmo e ainda erro, mas o meu objetivo é conseguir aplicar esses filtros para eu dar menos trabalho para os meus guias, para eles não terem que ficar limpando sujeira, limpando bagunça que eu arrumar com as minhas próprias mãos. E eu tenho certeza que quando esses filtros estiverem bem consolidados no meu modo de pensar, bem ali, ó, na veia, a espiritualidade vai me trazer novos filtros, vai me trazer novas formas de ver a caridade, de uma maneira que a cada dia eu aprimore ainda mais a minha capacidade de ajudar ao próximo. E eu espero de todo o meu coração que esses filtros também te ajude a vivenciar a caridade de uma forma mais segura, de uma forma mais bonita, para que você possa colher as verdadeiras alegrias que vêm do ajudar ao próximo. Que Pai Oxalá possa estar te abençoando, aprimorando essa sua conexão com o divino, te envolvendo em fluidos salutares para que você sempre tenha forças de se reerguer quando necessário e que nunca te falte recursos para acolher aqueles que necessitam, que nunca te falte forças nas mãos para acolher aqueles irmãos mais necessitados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.